Olá, eu sou a Marisa Oliveira e você está no podcast Vá Além. Sabe por que Vá Além? Porque, de fato, eu acredito nisso. A cada dia, ao abrir meus olhos, ao despertar, o meu objetivo, o meu intuito é ir além. E junto comigo, se eu puder te levar, te arrastar, pode ter certeza, é isso que eu vou fazer, porque juntos nós vamos muito mais. E eu nem te conto quem vai estar com a gente hoje, Dr. Henrique Canosa. Se prepara. Enquanto isso, Iago, solta a vinheta. Doutor Henrique Canosa, meu querido amigo, ele é médico especializado em clínica médica, cardiologista, medicina intensiva, medicina paliativa e hipnose, e é membro da equipe de cuidados paliativos do Instituto do Câncer de São Paulo. Isso Tive aí. que pegar a colinha, né, pessoal? Henrique, bem-vindo, delícia ter você aqui. Obrigado pelo convite, Má. É um prazer estar aqui com você. Muito bom. Querido, além disso tudo, me conta, quem é você? Olha, essa pergunta é difícil, desafiadora. Mas eu acho que o Henrique é um cara de 45 anos, que nasceu no Rio e veio para São Paulo pequeno. Então, tive toda a minha vida aqui em São Paulo. E caí na medicina de forma muito inusitada, porque a minha família não tem ninguém que é médico. Meu pai é engenheiro, trabalha com empresa de escova de cabelo, meus tios, todos são engenheiros, arquitetos. E de repente falei, não, não quero isso, acho que isso não é para mim. E cheguei com 16, 17 anos, não sabia direito o que eu ia fazer. Do nada veio o estalo medicina. Eu, tá bom, medicina, vamos lá, vamos ver o que que dá. Prestei vestibular com 17 anos, entrei na faculdade e realmente me encontrei. Eu acho que a medicina faz muito sentido para mim. Eu gosto muito do que eu faço. Acho que é uma área incrível e com milhões de possibilidades. Então, você entra na medicina pensando numa coisa, de repente você está numa área completamente diferente. Talvez por isso que eu tenha mudado tanto de área. E realmente sou uma pessoa muito realizada com a minha profissão. E um pouco do que a gente estava falando no intervalo, acho que eu estou num momento da minha vida que eu estou muito contente, muito feliz por estar equilibrando todas as coisas, todos os pratos, tanto da parte pessoal quanto da parte profissional. E o Henrique vem buscando cada vez mais mudar, se aperfeiçoar, entender coisas novas, aprender coisas novas. Então, acho que isso é um pouco do Henrique atualmente. Sim, e conhecendo você, né, Henrique, esse aprender coisas novas, esse ir além, né, você abre bastante esse leque, né? Sim, bastante. Tem aqui, olha, eu estou tendo que fazer um esforço aqui interno. Estava contando com o Henrique. Por quê? Eu já fechei com ele, que ele vai voltar para a gente falar sobre um outro tema, que ele se tornou especialista, que é sobre a hipnose dentro da medicina, né? Sim. Mas eu estou aqui com muitas perguntas nessa direção, estou tendo que fazer um esforço para já não sair perguntando, mas já fica aí. Estou plantando já aí dentro de você essa vontadezinha de assistir o nosso próximo programa, em que eu vou trazer o Dr. Henrique para falar sobre a hipnose. Né? Maravilha, vamos lá. E isso tem a ver com você buscar esses estudos, essas novas possibilidades dentro da medicina, Henrique, o que mais dentro disso? Então, eu acho que a hipnose veio num momento de autoconhecimento e também de tentar trazer mais ferramentas para dentro da minha prática clínica. Uhum. Então, acho que foi uma ferramenta bem interessante e que cada vez eu vejo que funciona melhor, que dá mais resultado e que tem mais base científica a cada dia que passa. Então, acho bem interessante, acho que contribui bastante para o crescimento médico, não só como profissional, mas como pessoa. Mas aí vai ser o tema do próximo podcast. E isso acontece antes ou depois dos cuidados paliativos na sua vida? Depois, a hipnose veio depois. Primeiro veio o cuidado paliativo, que eu caí de paraquedas também, não conhecia. Minha formação foi dentro, principalmente, de áreas mais graves. Então, eu fui para a parte de cardiologia, eu gostava muito da parte de terapia intensiva,
de UTI, então eu fui fazer UTI e sempre gostei de ver pacientes graves, pacientes que precisavam de muitos cuidados. Durante a formação de UTI, comecei a me deparar com algumas situações que começaram a me angustiar um pouco, e isso que me levou ao cuidado paliativo. Então, uma delas foi o falecimento da minha avó. Eu estava terminando a UTI, quando minha avó faleceu, com quase 100 anos de idade, ela tinha 96 anos, e ela passou 6 meses dentro de uma UTI. Isso me fez começar a questionar o que a gente estava fazendo, se dentro da UTI realmente era uma unidade de terapia intensiva ou uma unidade de tortura de idosos. Porque, para mim, ela foi torturada durante um tempo. Ela tinha várias lesões, toda machucada, traqueostomia, sonda, não sei o quê. E acabou que a comunicação era muito ruim dentro da UTI, então as coisas foram me desgastando e me mostrando outros caminhos. Então, quando eu terminei a UTI, um dos chefes meu começou a abrir um curso de cuidado paliativo, e eu comecei a fazer esse curso. Eu falei, cara, isso faz muito sentido, isso tem tudo a ver com o que eu quero, que é, além da doença, eu cuidar da pessoa que está doente. Então, o cuidado paliativo me resgatou. Eu falo que eu sempre que eu voltei a ser médico, fazendo cuidado paliativo. Dentro da UTI, eu estava vendo mais um corpo que estava ali deitado, os monitores, e vendo a parte fisiológica da pessoa, mas não a pessoa em si. A gente, dentro da UTI, muitas vezes pede para a família sair, fica lá fora, e a gente foca só naquele corpo que está ali deitado. Então, começar a trazer essa visão do cuidado paliativo, esse cuidado realmente com aquela pessoa que está ali doente, fez toda a diferença, me fez voltar a ser médico. Nossa, isso é muito especial. Isso tem a ver, antes, daqui a pouco a gente volta para os paliativos aqui, mas isso tem a ver um pouco, talvez, com uma estrutura de defesa dos médicos, de entrar em contato com com as emoções, com a dor emocional da família, do paciente. Tem a ver com isso, Henrique? Total, total. Eu estava conversando isso hoje com uma das residentes. Ela é residente de terapia intensiva. Ela está passando agora no cuidado paliativo com a gente, e a gente conversando, ela falou exatamente isso. Ela falou, para mim, aquilo lá é só um corpo que eu preciso controlar. Na hora que eu começo a ver aquele corpo como uma pessoa, como um ser humano, como algo que tem vida, que tem emoções, que é o amor de uma outra pessoa, me desestrutura, eu me sinto desconfortável. Então, muitas vezes o médico precisa desse afastamento, dessa diminuição da emoção também para tomar algumas decisões. Claro, acho que é um mecanismo de defesa do profissional. Válido até um certo ponto, mas como tudo na vida, se você passa um pouco, começa a ter algum tipo de problema. O nosso corpo é assim, ele se defende de certas maneiras, mas chega uma hora, essa própria defesa vira uma doença. Então, isso está acontecendo, eu vejo acontecer muitas vezes dentro da medicina. Uhum. Sim, sim. Me fez lembrar de um episódio, eu já tive várias experiências com pessoas próximas, pessoas amadas, em que eu participei, acompanhei o processo, né? Do meu pai, da minha mãe, do meu ex-marido, mais recentemente do meu irmão. Você me ajudou em alguns desses casos. E eu lembro, me fez lembrar de um momento em que eu estava conversando com o médico, ele ficava assim, olhando para as coisas, olhando para as coisas. Eu falei para ele, para, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando ele parou e olhou para mim, eu vi o olho dele em seguida se encher de lágrimas. Uhum, uhum. Sim, é verdade. A gente tem que lembrar que todo profissional de saúde é um ser humano, e ele tem as mesmas emoções do que qualquer outra pessoa, né? Não tem como diferenciar. Então, você tomar decisões com algumas emoções na jogada, a chance de você errar é maior. Então, muitas vezes você tem que ter um raciocínio, algo mais racional para te basear nas decisões. E diminuir a emoção te facilita. Acho que a gente vai continuar explorando. Eu te confesso que naquele momento em que eu vi os olhos daquele médico com lágrimas, eu me senti acolhida na minha dor. Sim. Né? E em seguida veio uma informação muito difícil. Então,
não evitou que a informação difícil viesse, né? Mas ali a gente voltou a ser gente. Sim, perfeito, perfeito. Eu acho para criar essa conexão, para fazer esse vínculo, sim, eu preciso estar ali como um ser humano, cuidando de um ser humano. Mas para tomar algumas decisões mais racionais, eu vou ter que ser mais frio. Okay. Eu não posso ficar pensando que é uma pessoa querida na hora que eu estou furando o pescoço para passar um catéter. Okay. E eu preciso furar o pescoço para passar um catéter. Mesmo que aquilo vai machucar, vai ser desconfortável. Eu sei que eu vou fazer um dano ou um desconforto naquela pessoa. Tem uma dor. Tem uma dor, claro. Mas eu preciso estar ali de uma forma mais fria para poder ter esse tipo de atitude. Uma parada cardíaca. Eu não posso pensar muito. Eu vou ter que massagear, se quebrar a costela, é isso aí, vambora. Mas eu preciso fazer aquele ato. Eu não posso ficar pensando muito. Eu preciso ser mais rápido, mais racional. Então, em alguns momentos, sim, eu posso deixar minha emoção chegar. Em outros momentos, não, eu tenho que ser mais racional. E cada vez mais, a medicina vai através de protocolos, deixando o médico cada vez mais racional. Então, eu tenho pneumonia, eu tomo tal antibiótico de tal maneira, se não der, eu tenho uma série de escalas ou de protocolos que eu vou seguir, e isso vai deixando aquele profissional cada vez mais racional. Então, nesse sentido, que eu acho que é importante, às vezes, esse distanciamento com uma certa dose de cuidado, claro, para você não ficar muito frio. Fico imaginando que é um desafio muito grande, qual é esse ponto, né? Sim. Porque não dá para perder a humanidade, ou não devemos perder a humanidade ali, porque senão também perde o objetivo, não? Perfeito, perfeito, sem dúvida. Acho que é por isso que dentro da medicina, da área de saúde como um todo, você tem muitos profissionais em burnout, muitos profissionais angustiados, muitos profissionais se suicidando. É verdadeiro que esse índice é alto? É. Um dos maiores índices é de profissional de saúde, de suicídio. De burnout também. Então, o profissional de saúde, ele sente, com certeza. Mas ele tenta não sentir, ele vai jogando para debaixo do tapete as emoções para poder ser o mais racional possível. Chega uma hora e estoura. Não tem jeito. Sim, e também, eu falar imagino, mas eu vivenciei isso, né? Também é onde os familiares, né, onde muitas vezes a gente descarrega, porque como que você não está salvando alguém que eu amo? Como você não me traz uma solução? Né? Porque sim, as pessoas, né, os parentes, né, dos pacientes, eles estão desesperados, eles precisam se agarrar em alguma coisa. Sim, com certeza. Então, vocês viram um para-choque também. A gente apanha de todos os lados. Sim. Sim. E quando dá certo, foi Deus. Exatamente. Se deu certo, graças a Deus. Se morreu, a culpa foi do médico, foi do profissional de saúde. É verdade, sem dúvida nenhuma. As famílias estão tentando, de qualquer jeito, algo. Mas a gente tem que lembrar que, dentro da medicina, a gente não cura quase nada. Praticamente nada. Tá bom, se a pessoa teve um acidente automobilístico, quebrou a perna, a bacia, ela vai, faz, melhora a fratura, tá tudo bem, foi curada daquilo. Mas diabetes, pressão alta, insuficiência do coração, doença pulmonar obstrutiva crônica, nada, a gente não cura nenhuma doença. Câncer, um ou outro cura, mas a maioria acaba recidivando e a chance de óbito é muito grande. Então, a medicina em si, ela tem um foco de cura muito forte, mas a gente não consegue curar a maioria das pessoas. Só que a gente é cobrado como se a gente fosse os curadores, iam resolver o problema da humanidade. Ok, Henrique, entendi o caminho que você está trazendo. E daí eu concordo que a questão de cura, há de se entender muito o que a gente está falando aqui enquanto cura. Tá? Mas é verdadeiro que a gente tem um corpo e a gente sabe, todo mundo sabe, gente, por sinal, aceitem, é um fato, né? A doença faz parte né, do viver e muitas vezes é a porta de saída. Sim, né? Para muitas pessoas, você deve ver isso todos os dias.
O que a medicina pode ofertar? Que caminho, então, a gente tem aqui para quando a gente fica doente? Acho que com a tecnologia, com o crescimento da medicina, a gente consegue retardar essa doença, dar um tempo maior de vida para a pessoa, dar uma qualidade de vida maior para aquela pessoa. Então, durante o processo de adoecimento, a pessoa se sente mais confortável, ou ela tem um tempo maior de vida, mesmo com aquela doença. Então, nesse sentido, eu acho que a medicina evoluiu muito e evolui dia a dia, com todas as medicações, com todos os tratamentos, com todas as coisas que são possíveis serem feitas dentro da medicina. Estamos vivendo mais, né? Com certeza, com certeza. Então, uma pessoa que antes, com 40, 50 anos, morria, hoje em dia ela vai viver até 70, 80, 90 anos, às vezes até 100 anos de idade. Então, a gente consegue, com a medicina, controlar e estabilizar essas pessoas e fazer com que elas vivam mais. Mas, nesse sentido, eu acho que é importante. Sim, e ainda bem que vocês existem, né? Sim. Henrique, voltando aqui para os cuidados paliativos, Tá. Explica um pouquinho melhor para a gente o que são cuidados paliativos, o que é um médico paliativista? Tá bom. O cuidado paliativo, ele surge de uma principal demanda de pacientes que estão com algum tipo de sofrimento e que, muitas vezes, são doenças que podem ameaçar a vida daquela pessoa. Então, o foco do cuidado paliativo é cuidar daquela pessoa o tempo que ela tiver durante a doença e, no momento que ela, se por acaso essa doença evoluir, a pessoa falecer, cuidar da família para que a família volte e melhore depois do luto. Então, o cuidado paliativo ele é bastante amplo. Pela Organização Mundial de Saúde, deveria começar na hora que o paciente teve um diagnóstico de uma doença grave. Por exemplo, um câncer ou uma insuficiência cardíaca, são doenças que potencialmente podem levar a pessoa a falecer, a piorar e falecer. Então, o cuidado paliativo ele tem que entrar nesse momento, em paralelo com as outras medidas, com as medidas que a gente chama de modificadores da doença. Então, o paciente está fazendo o tratamento oncológico, ele vai junto para o cuidado paliativo. E a gente vai acompanhando esse paciente. No começo, o cuidado paliativo vai trabalhar pouco e a oncologia vai trabalhar bastante. Né? A gente vai cuidar da parte emocional, da parte social da pessoa. Se a doença melhorar e o paciente for de alta, ótimo, vai de alta do cuidado paliativo, vai de alta da oncologia. Mas se a doença piorar, progredir e chegar num estágio onde não tem perspectiva de um tratamento de cura, um tratamento modificador de doença, o cuidado paliativo já está atuando. Na hora que o paciente falece, a gente controla e cuida também da família. Então, o cuidado paliativo ele é bem amplo e pega tanto o paciente quanto o seu entorno, para que todo mundo tenha uma melhora da qualidade de vida. Então, ele não é especificamente só para aquele momento ou para quando já está especificado um paciente terminal, que a gente chama de terminal? De jeito nenhum. Nesse momento que o paciente, que a gente chama de terminal, entre aspas, é onde o cuidado paliativo está atuando na sua potência máxima. Mas ele começar ali é muito ruim, principalmente porque dá uma sensação de abandono do paciente. O paciente está acompanhando, por exemplo, com o oncologista durante 3, 4, 5 anos. E aí o oncologista para de acompanhar ele e fala, agora você vai para uma outra equipe. Dá uma sensação de abandono, de desconforto daquele paciente. Se a gente consegue acompanhar desde o início do diagnóstico, que esse é o mundo ideal, o paciente já conhece já o cuidado paliativo, já sabe quem é o médico, já sabe quem é a enfermeira, já sabe quem é a assistente social do cuidado paliativo, a psicóloga do cuidado paliativo, a nutricionista do cuidado paliativo, enfim, toda a equipe que vai cuidar dele durante essa trajetória. Então, eu sempre falo do cuidado paliativo como o paciente passando por uma estrada cheia de buracos. Se ele tiver num Fusca, ele vai chegar no ponto final daquela estrada detonado. Se a gente arrumar o carro desse paciente, colocar ar-condicionado, direção hidráulica, ele vai passar pela mesma estrada, só que de uma forma mais confortável. Então, o cuidado paliativo tem o objetivo de ajustar, colocar mais equipamentos dentro desse carro, para que a estrada, que vai ter um monte de buracos, um monte de problemas, seja mais confortável possível. Mas o objetivo não é mudar a estrada, né?
De jeito nenhum. A estrada está sendo mudada pelo outro médico, pelo oncologista, pelo cardiologista. Eles estão modificando, dando remédio para tentar diminuir o câncer ou aumentar, não sei o quê, melhorar a imunidade. Isso daí, o outro médico, a outra equipe vai estar trabalhando para que essa estrada tenha menos buracos. Uhum. Mas durante esse processo, tanto de adoecimento como de tratamento ou de finalizar o tratamento, o cuidado paliativo pode ajudar nesse sentido. Mesmo porque durante o tratamento, o paciente passa muito mal. Sente desconforto, sente dor, perda de cabelo, perda social, vomita muito, enfim. Tem uma série de coisas que o paciente sofre durante também o tratamento, não só pela doença. Uhum. Então, controlar isso e cuidar disso é o foco do cuidado paliativo. Ok. E no Brasil, né, e fora, como que está atuando, qual que é o lugar que a gente tem dos cuidados paliativos? Fora do Brasil, depende muito de cada país, mas Europa tem mais força, porque o cuidado paliativo moderno, que a gente chama, começou na Inglaterra. Então, dentro da Europa, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, são pontos onde você tem mais cuidados paliativos, mais serviços de cuidado paliativo. Tem serviços de 100, 200 leitos só focado em cuidado paliativo. Então, são coisas muito maiores. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito pouco cuidado paliativo. Menos de 10% dos pacientes que precisam de cuidado paliativo têm acesso a uma equipe de cuidado paliativo. Então, a gente está muito, muito embrionário. O cuidado paliativo começou como especialidade médica, como área de atuação, em 2014. Então, tem uma década, nem isso. Então, está começando ainda, e algumas iniciativas, que nem a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que fazem congressos, estimulam os serviços de cuidado paliativo. Então, tem algumas iniciativas que estão tendo algum resultado, ainda muito abaixo do que a gente precisa. Eu quero dividir aqui nesse momento, né, a minha experiência com os cuidados paliativos, né, com esses profissionais. Eu vivi 2 processos intensos, um com a minha mãe, né, e outro com o meu irmão. Né, já falei isso. Com a minha mãe ficou 9 anos na cama, né, começou com um câncer, a história dela, daí ela passa por um AVC, né? Na metade do tratamento do câncer, ela passa por um AVC, fica com o lado direito inteirinho comprometido, imobilizado, e passa os outros 9 anos na cama. Né? Ela não conseguia falar, ela não conseguia virar, ela não conseguia fazer nada. Mas ela tinha entendimento, ela estava lúcida, consciente. E a família ali cuidando o tempo todo, até que chega um momento, né? E naquele momento ela foi muito atendida, tinha um convênio médico, mas ela era muito bem atendida pelo postinho do bairro, isso lá em Campinas. E eu vou te falar que o meu olhar para o SUS, em relação ao SUS nesse processo foi muito grande. Né? O médico do postinho ia lá visitar a minha mãe cada 15 dias na casa dela. A enfermeira do postinho ia lá e perguntava o que estava comendo, o que não estava, ajudava, né, conversava com a minha irmã, até que chega um momento em que o médico do postinho fala, olha, agora está na hora de entrar com cuidados paliativos. Né? E daí ele nos direciona, né, para este contato, e entra uma equipe do SUS, pessoal. Entra uma equipe que foram maravilhosos. Nutricionista, fisioterapeuta, os médicos, psicólogos. Dia sim, dia não, tinha alguém dentro da casa da minha mãe prestando esse serviço. Então, eu sou imensamente grata ao SUS. É claro que algumas coisas demoravam, claro que algumas coisas não eram na hora certa, claro que poderia ser melhor, mas sempre pode, né? Porque é uma gama de atendimento para uma população muito grande, a gente precisa entender isso e parar de jogar um pouco de pedra no SUS.
Eu sou defensora do SUS. Eu também. Eu acho que o SUS é maravilhoso. Esse atendimento que minha mãe teve, de cuidados paliativos no SUS, foi maravilhoso. Isso é verdadeiro? Faz parte aqui do Brasil? A gente está falando de Brasil? Sim, sim. Eu concordo com você. A gente tem que elogiar o SUS, a gente tem que focar para que seja cada vez melhor o SUS. Principalmente porque o SUS é uma realidade completamente diferente de outros países. Eu morei 2 anos na França. O sistema lá é público-privado. Se você não pagar uma parte do seu hospital, você está em débito com o governo. Todos os hospitais públicos, você tem que pagar uma parte. Acho que era 20% ou 30% da conta é do paciente. Então as pessoas, além de usarem o SUS, entre aspas, deles, eles têm que ter plano de saúde para poder pagar essa parte. E aqui o SUS é 100% gratuito. Então as pessoas medicamentos, cuidados. Tem coisas ruins, coisas boas. Não vou negar que a gente possa sempre melhorar, e pode sempre. Até no plano de saúde a gente tem que melhorar muita coisa. Mas é muito difícil, é muito raro um país que tem esse tipo de assistência universal. É muito, muito raro. Nós temos algo aqui que é muito especial, pessoal. Claro que tem coisas para arrumar, para ajustar. Mas aqui no Valem, eu te convido a parar de jogar só pedra. Para cada coisa não ok que você trouxer, traz uma boa também. Porque senão a gente vira aquelas pessoas que só reclamam e não percebem algo, né, Henrique? Nossa, eu tenho uma gratidão enorme por esse trabalho que foi feito e o carinho dessas pessoas, desses profissionais. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, que é do SUS, e agora eu trabalho no ICESP, que também é do SUS. O ICESP é uma referência mundial em oncologia, e é 100% gratuito, 100% SUS, só atende paciente do SUS. A quantidade de trabalho de pesquisa que sai de lá, de publicações em revistas internacionais, de pessoas de fora vindo, entendendo, vendo como é que funciona, são referências. O Hospital das Clínicas é a mesma coisa. E você tem Santa Marcelina também, um enorme hospital, o Mboimirim, você tem vários centros de excelência, de um tratamento muito bom, que são gratuitos para a população. Isso é uma raridade no mundo. Então a gente precisa sim valorizar isso e ver o que está de ruim e ajudar para melhorar. Então vamos ver. É possível fazer mais doações para o SUS, é possível ajustar de alguma forma, é possível a parte privada ajudar em algumas coisas no SUS. Vamos ver, vamos pensar em estratégias para melhorar cada vez mais. Mas o SUS é uma realidade maravilhosa para 100% da população, pode atender 100% da população. Sim, e a gente fala de cuidados paliativos que você está trazendo, que é algo novo no Brasil, a gente já fala disso atuando dentro do SUS. Sim, e eu sou a experiência viva que isso aconteceu. Sim, funciona. A maioria dos hospitais onde tem serviço de cuidado paliativo são hospitais de SUS. Hospitais particulares, menos. Poucos hospitais particulares têm equipe de cuidado paliativo. Então, você tem uma mudança de realidade e uma necessidade de fortalecer cada vez mais o SUS para que a gente tenha cada vez melhores atendimentos nesse sentido também. É verdade. No meu convênio, eu tenho um convênio médico, no meu convênio eu não vejo lá cuidados paliativos. E está lá no SUS. Isso mesmo. Então você tem hospitais particulares grandes aqui de São Paulo que não tem. Ou que tem uma equipe muito pequena, que é só para inglês ver. Existem redes de acreditação internacionais que exigem que o hospital tenha tantas equipes, tais tipos de equipe. E muitas vezes a Joint Commission e essas acreditações internacionais exigem que tenha equipe de cuidado paliativo. Então o médico vai lá, contrata um médico, uma enfermeira, fala, esses dois aí são do cuidado paliativo. Mas eles atuam? De vez em quando eles veem aí algum paciente e tá tudo certo. Então, às vezes é muito mais para inglês ver do que algo forte. No SUS, não. No SUS a gente tem equipes grandes, robustas. Então, é muito diferente. São realidades muito diferentes. Você comentou que ficou 2 anos na França. O povo quer saber. O que você foi fazer na França?
Foi uma situação muito diferente também, essas coisas de mudança da vida. Eu e minha esposa, a gente já tinha interesse em morar fora, ficar um tempo fora, e ela trabalhava numa indústria farmacêutica, e teve uma proposta de mudança, de trabalhar lá. Na mesma época, eu conhecia também uma pessoa que cuidava de um serviço de cuidado paliativos em Paris. Entrei em contato com essa pessoa, ela falou, olha, eu estou no serviço tal, mas semana que vem eu estou indo para um outro serviço e eu vou precisar de alguém para me ajudar, porque eu estou sozinha. Então vem para cá que você me ajuda a trabalhar aqui. E aí acabou casando dela ter essa proposta, essa oportunidade, eu também de poder ir para lá, fazer cuidado paliativo, trabalhar com cuidado paliativo lá. E a gente foi, então nós fomos em 2016, começo de 2016 nós fomos para lá. Foi uma oportunidade interessante, mas totalmente diferente do que a gente imaginava, assim, totalmente fora, totalmente sem planejamento, no sentido de que a gente não tinha ideia de ir para lá ou fazer uma coisa lá especificamente. Foi uma oportunidade que surgiu. Eu tenho uma crença que tudo que se apresenta na vida da gente, né, traz uma oportunidade para um próximo passo. Então, eu tenho a crença de que nós sempre estamos preparados para o próximo passo, para ir além. Sim. O que você trouxe da França, né, para os seus próximos passos aqui? Uma coisa que eu acho bem importante é que me tirou um pouco essa sensação de vira-lata. Muitas vezes o brasileiro tem isso, não, lá fora é tudo melhor, isso aqui é melhor, não sei o que é melhor, tudo é melhor. E a gente tinha muito isso, minha esposa, é engraçado, porque ela tinha muito isso, ela, Brasil é uma porcaria, aqui não sei o que fora é ótimo, blá, blá, blá. Vivendo e conhecendo as coisas, a gente começa a ver que todos os lugares têm vantagens e desvantagens. E que lá fora também tem os problemas, tem as dificuldades, tem tudo isso. E hoje em dia ela é a mais adepta do mundo do Brasil. Você fala mal do Brasil, ela voa no seu pescoço. Então até essa parte de entendimento, de cuidado com o nosso país, de valorizar o que a gente tem aqui dentro do país, acho que isso foi um dos maiores ganhos que eu tive nessa experiência de 2 anos. Da parte profissional, eu comecei a ver também que a gente tem um conhecimento enorme já aqui dentro do país. A gente pode atender os pacientes da melhor forma possível. Talvez a gente não tenha muito material físico, então eu não tenho uma estrutura de 100 leitos só de cuidado paliativo aqui no Brasil, e lá eu tinha, não uma, mas 5, 6 estruturas dessas só dentro da cidade de Paris. Então essas estruturas físicas que a gente ainda está engatinhando e começando, a gente não tem, realmente. Mas em termos de conhecimento, de quantidade de pacientes, às vezes eu chegava lá, via 2, 3 pacientes no dia, aqui eu via numa manhã 20 pacientes. Então tem a experiência que a gente acaba tendo aqui no Brasil, em hospitais grandes, é muito maior do que eles acabam tendo lá. Experiência mesmo de tato, de conversa com o paciente, de atendimentos. Então isso me fez pensar muito e valorizar muito o que a gente tem aqui dentro do nosso país. Então da França você trouxe o Brasil? Totalmente. Aconteceu isso Totalmente. comigo quando eu viajei para a Índia, né? Estive na Índia 3 vezes já, e da minha primeira viagem eu falo isso, que o que eu trouxe da Índia foi o Brasil, foi o brasileiro, né? Porque o olhar muda. Interessante. Com certeza, muda totalmente, assim. E hoje em dia, assim, nós somos super fãs do Brasil. Minha esposa mais ainda, e ela era quem mais criticava. Ela tem bandeirinha do Brasil nas coisas dela ali, não larga. Eu vou confessar que eu também. É. Eu sou brasileira, sei que existem problemas, sei que muitas coisas eu não concordo também, mas sem dúvida nenhuma, eu sou patriota, eu sou brasileira, eu amo o Brasil. Qualquer lugar do mundo, né, mas assim, você tem vantagens e desvantagens. Então, você chega lá, é uma terra que você não conhece direito a língua, você não conhece as pessoas, o clima é diferente, o clima, sei lá, Paris fica nublado o tempo inteiro, quase não tem sol, você fica meio cansado de não ver sol.
Então você tem uma série de burocracias que você não consegue entender lá dentro da França, e outros países também, é muito mais burocrático do que o Brasil. Então você tem várias coisas que são positivas, mas também tem várias coisas negativas, como em qualquer lugar. Aqui no Brasil tem coisas ótimas e tem coisas ruins. Tem que estar em equilíbrio, né? E você tem que ver o que para você faz mais sentido, quais são as vantagens que você está tendo dentro do seu país ou dentro do lugar onde você está vivendo. Né? É interessante, me fez lembrar recentemente, né? Eu trabalhei com uma pessoa, com uma médica, que hoje ela está morando na Inglaterra. E ela estava cuidando da certificação dela lá, para ela poder atuar como médica na Inglaterra. Uhum. E eu estava desenvolvendo com ela um trabalho na área terapêutica, e a gente entrou um pouco na área, né, do coaching também, de preparação para ela, de ajudá-la na preparação para prestar esse exame, né, todas as etapas, são várias etapas. Uhum. E uma das coisas que ela trazia era isso, né? Ela falava, Marisa, eles ficam presos em alguns protocolos de procedimentos ali, que quando entra para o paciente, de fato, a experiência do médico brasileiro é muito maior. Sim. É muito maior. Eu já atendi muito mais pacientes do que quem está ali para me aprovar ou não. E eles ficam pegando em como você senta, né? É. Então, muito diferente isso, essa experiência do campo ali, de tanta gente, né, Henrique, sendo atendida. Sim, sim, sim. Aqui no Brasil você tem uma quantidade enorme de pessoas e dentro de hospitais grandes você tem uma infinidade de pacientes. Lá não, eu lembro que eu entrei no pronto-socorro lá no hospital, era um hospital de médio porte, devia ter uns 400 leitos aproximadamente. Eu entrei, o pronto-socorro tinha acho que uns 10 quartos, tranquilos, devia ter 2 pacientes internados ali no pronto-socorro, o pessoal tomando café, conversando, tal. Falei, gente, isso é um pronto-socorro? Se for nas clínicas essa hora, 10 horas da manhã, tem paciente pendurado no teto. Uhum. E a gente via muitos pacientes, era uma quantidade absurda, uma quantidade muito maior do que eles atendem. Então, o nível de experiência, de entendimento, de conhecimento, de prático que a gente acaba tendo, acaba sendo muito maior, muito maior. Perfeito. Ok, você falou de pacientes pendurados no teto, imaginei que é muita dor. Vamos falar um pouquinho sobre a dor? Sim. É uma das suas especialidades, não é isso? Sim, isso mesmo. E eu vivi um momento da minha vida em que eu te procurei justamente porque uma pessoa muito querida estava num processo de muita dor, né, em função de uma hérnia. E eu lembro de você me trazendo assim, não é normal ficar tanto tempo com dor, com essa dor. Não, a gente precisa tratar da dor agora. E eu não entendi aquilo direito. Falei, peraí, a gente não vai tratar da hérnia? Você falou assim, não, a gente precisa tratar da dor também, né? E disto gerou uma internação para tratar da dor, e daí se descobriu-se também outras coisas ali para o meio do caminho. Fala um pouquinho para a gente sobre a dor. É normal ter dor? É normal ficar com muita dor? Como que é isso, querido? A dor é sempre um sinal de alerta do nosso corpo de que alguma coisa não está funcionando, de que algo está errado. Então, se a pessoa está com muita dor durante muito tempo, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Claro que a primeira etapa é fazer medicações, fazer algum cuidado para diminuir essa dor. Essa é a primeira coisa. Porque ninguém consegue fazer, por exemplo, uma ressonância magnética se está urrando de dor. Eu preciso primeiro controlar isso e correr atrás do que está acontecendo. Isso pode ser uma alteração vascular, pode ser uma alteração neurológica, pode ser uma alteração óssea, não sei, mas a dor é sempre um sinal de alerta do nosso corpo de que alguma coisa está errada. Então é importante sempre ver a dor como algo positivo, no sentido de que está te mostrando de que alguma coisa está errada com o seu corpo. Então acho isso a primeira coisa, assim, da gente pensar na dor. E aí, tirar a dor, fazer remédios, hoje em dia, ainda bem que a medicina cresceu,
se desenvolveu e a gente tem muitos remédios, muitas formas de usar, de fazer com que a dor alivie. Então você consegue pegar uma dor insuportável e controlar. Depois disso, de ver a dor física, a gente pode entrar na dor emocional, que também acontece com a dor crônica. Então, o paciente que tem uma dor há muito tempo, semanas, meses, ele começa a ficar deprimido, ele começa a ficar ansioso, ele não dorme direito, ele não se alimenta direito, aí ele perde peso. Enfim, tem várias coisas. Peso. Oi? Ou ganha peso. Ou ganha peso, ou começa a comer muito, enfim. Você tem várias alterações físicas e emocionais que são decorrentes da dor. Então, é importante saber isso tudo, e depois que tirou esse componente de dor física, checar essa parte emocional. Claro que na hora que você melhora a dor física, as emoções também diminuem, melhoram um pouco. Então não precisa de cara sair dando antidepressivo para a pessoa ou dando um monte de remédio. Controla primeiro a parte da dor física e vê depois como é que estão as emoções. Mas são importantes que a gente trabalhe junto com a psicóloga, com a terapeuta, ver o que está acontecendo da parte social do paciente, da parte sexual do paciente, enfim, qual é a perda que ele está tendo e como essa dor está limitando a vida dele como um todo. Então é importante pensar na dor como algo geral, tanto mais primeiro físico e depois a parte emocional, espiritual, social, essas coisas. Existe algo com a gente precisar desligar o cérebro da dor para a gente parar de ter essa referência? Não sei se é exatamente isso, ou se a gente fica viciado na dor. Existe, dentro do mecanismo de dor crônica, você tem alterações cerebrais que fazem com que a pessoa fique sentindo aquela dor um tempo maior. O que acontece muitas vezes quando a pessoa tem uma amputação e tem dor do membro fantasma. Não existe mais um componente físico para a pessoa sentir aquela dor. Mas na mente da pessoa, dentro do cérebro da pessoa, ainda tem mecanismos que estão sendo desencadeados e estão fazendo com que a pessoa sinta dor. Então, trabalhar também a parte emocional, a parte mental da pessoa para controlar a dor, ajuda bastante. Ajuda bastante. Sim, e contribui muito, tem tudo a ver com os cuidados paliativos aqui, a diminuição desse quadro de dor. Sim. Por quê? Porque não dói só em quem está deitado. Né? Dói no seu entorno. Um dos grandes desafios, na minha experiência, é o entorno, né? Os cuidadores, os irmãos. Cara, era crise, eu tive que administrar crise atrás de crise no processo mais recente do meu irmão, de 2 anos que ele desencarnou. Eu precisei administrar crises e mais crises, né? Desde os médicos falarem, olha, ele não quer comer mais, né? E pessoas em volta brigando e fazendo comida que você quer, e qual é o seu prato predileto, você tem que comer, e os médicos diziam, deixe ele sem comer, ele não quer comer mais. Desde os médicos dizendo, olha, essa medicação aqui a gente vai diminuir, e pessoas dando remédio escondido, por que não? Porque ele ia sarar, ele ia ficar bem. Então, é um desgaste enorme esse entorno, né? Sim. E você fala que os cuidados paliativos entram aqui também nessa contribuição dessa organização, é verdadeiro? Sim, sim, é verdadeiro. Dentro do cuidado paliativo, a intenção é cuidar do paciente e do seu entorno. Então, fazer com que a família fique mais confortável, fique melhor, fique mais saudável durante esse processo, também é uma função do cuidado paliativo. Por isso que a gente trabalha em equipe, a gente trabalha com uma equipe enorme. Então, tem um psicólogo que vai atender o paciente, o psicólogo que vai atender o familiar, eu tenho assistente social que vai ver a parte social do paciente, parte social, organizar a parte familiar, eu tenho médico, eu tenho enfermeira, eu tenho nutricionista, tenho fono, tenho fisioterapeuta, tem uma enorme gama de profissionais para dar conta desse suporte inteiro, que é extremamente importante. Porque uma pessoa adoecendo, ele adoece todas as outras em volta. Todo mundo acaba adoecendo um pouco, ficando desconfortável. E se isso não é bem administrado, não é bem organizado, a chance da família ter um luto complicado aumenta. Então, deles sentirem que não fizeram tudo adequadamente, que eles não cuidaram de forma adequada daquele ente querido. Então, tudo isso
vai se refletir quando a pessoa falece, se falece, na família ficar adoecida por um tempo maior, ficar em luto de uma forma maior. Então é muito comum a gente ver cuidadores de pacientes com demência que param a vida para cuidar daquela pessoa e depois, para ela voltar à vida, é super difícil. Então, controlar e cuidar desse entorno é um desafio enorme e que o cuidado paliativo ajuda e faz com que isso seja o menos traumático possível, que é traumático. Porque, na realidade, né, na minha experiência, o que eu observo é que tem uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem a finitude. Uhum. Né? Isso é muito importante. Então, não tem a ver, muitas vezes, com o outro, com quem está doente, mas sim eu não aceitar que eu vou ficar sem essa pessoa. Então, eu tento de todas as formas que essa pessoa fique, né? E isso traz uma dificuldade muito grande para o processo. Eu vivi com dificuldades grandes no meu entorno em relação a uma não aceitação da finitude do corpo físico. Né? Isso é real, e a gente vê isso com muita frequência. E independe de religião, independe de espiritualidade. Tem pessoas que são super religiosas, mas que muitas vezes são religiosas dentro da igreja, né, ou dentro do templo, mas não colocam em prática o que estão falando. Então, um exemplo muito simples. Essa pessoa quase que foi dessa para uma melhor. Graças a Deus ela não foi. Mas será mas melhor? Será melhor? É verdade. Não é? Eu escuto isso direto. Nossa, graças a Deus essa pessoa ela não foi, quase que foi dessa para uma melhor. Mas se era uma melhor, por que você não deixou ir? Ou por que Deus sacaneou, entre aspas, essa pessoa e deixou ela na pior? Poxa vida, né? Se ela foi, então a culpa é de Deus. É culpa de Deus. Então, existe um viés uma diferença entre o que a pessoa fala e o que ela realmente faz. Então, falar as coisas dentro da igreja, dentro de um templo, é uma coisa, pôr em prática é diferente, totalmente diferente. Então, para a finitude, isso fica escancarado, fica muito escancarado. Porque são essas frases que a gente vê, e essas coisas que a gente vê, não, eu acredito numa vida posterior, acredito isso, aquilo. E aí, mas você acredita então que essa pessoa vai para um outro lugar, vai ser melhor? Não, mas eu não quero que ela vá. Mas o lugar não é melhor? Não, eu quero que ela fique aqui comigo. Aí entra a parte do ego, a parte da insegurança, a parte do medo do que vai acontecer, do apego com aquela pessoa, né? Várias coisas envolvidas. É desafiador. Sim, e dentro disso também, né, uma das dificuldades que eu vivi nesses processos e trabalho com muitas pessoas isso, tem um ponto que eu acho que ele é crucial, que é a transparência. Sim. Devemos dizer ou não devemos dizer para um paciente? Então, né, o seu corpo físico vai morrer. Porque o que eu percebo que, de um modo geral, existe é a gente ficar achando que não pode falar, que pode acontecer, isso pode mudar, que a pessoa não está preparada para ouvir isto. Ou que ela vai se entregar se ouvir isso. Ou que ela vai se entregar, né? E eu me pergunto que direito temos de decidir pelo outro isto. Né? Isso é uma discussão gigantesca. O que a gente vê na prática é que na hora que o paciente entende, sabe e participa de todo o processo, ele fica muito melhor, ele fica muito mais confortável. O que eu falo muitas vezes para as famílias é você carregar um piano, ou você está sozinho, ou você compartilha. Na hora que o paciente ele sabe que ele está adoecendo, ele sente o corpo físico dele, ele conhece o corpo dele, ele vê que a coisa não está bem, que ele pode morrer. Tem pacientes que falam, doutor, eu vou morrer tal dia, tal hora, ou em tal semana. A maioria dos pacientes sabe que eles estão falecendo. Mas eles acabam guardando para eles, então eles estão carregando o piano sozinhos. E a família também fica naquela angústia e fica tentando carregar o piano sozinho. Na hora que você compartilha, que você abre, que você deixa tudo transparente, é essa a situação, isso está acontecendo comigo ou não, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, todo mundo fica mais aliviado.
Então a família fica menos tensa, porque muitas famílias que não querem que o paciente saiba, elas ficam super ansiosas dentro do quarto. Qual profissional que vai entrar? O que ele vai falar? Não vai falar? Não sei o quê, não quero que conte, quero que conte. Então a família fica estressada, o paciente fica estressado, porque ele sabe o que está acontecendo, ele tenta ignorar ou tenta evitar de conversar isso com a família, e fica todo mundo sofrendo, fica todo mundo carregando o piano sozinhos. Então, na maioria das vezes, quando você dilui, quando você conversa sobre isso, dá oportunidade para o paciente falar, se expressar, para a família se expressar também, o clima vira da água para o vinho, melhora completamente. E o paciente fica mais confortável, consegue falar coisas, consegue fazer coisas que são importantes para ele, finalizar processos, deixar um legado, Sim. falar, olha, eu quero isso. Tive uma senhorinha uma vez, foi muito interessante, porque a família estava super ansiosa, não queria que ela soubesse, e conversando com ela, comecei a fazer algumas perguntas, ela falou, doutor, não precisa perguntar mais nada, eu sei o que está acontecendo comigo, vocês não conseguem me enganar. E aí, a família estava do lado, ela, olha, então é o seguinte, no meu funeral, eu quero isso, eu quero a roupa tal, a roupa simples. Eu falei, tá bom, e o que mais que a senhora quer? Olha, não coloca muita flor, não, porque me dá alergia, eu não gosto muito de flor, e eu quero ser enterrada sem o sapato, porque me aperta o pé, coloca a meinha tal que eu gosto, me enterra assim, assim, assado. Já deu tudo de bandeja para a família. Aí a família ficou meio estagnada assim do lado. Mas eu falei, anotem isso, prestem atenção nisso, isso é importante para ela, e vai ser mais fácil para vocês. Ah, doutor, é verdade, tudo. Então eles ficaram mais confortáveis. Mas ela que tomou a frente de falar, de explicar e mostrar tudo o que ela queria. Então, dar essa oportunidade para a pessoa que está doente, que sabe que está doente, que sabe que vai partir, é sensacional. E todo mundo fica aliviado, todo mundo ganha, com certeza. Eu quero abrir um espaço aqui para falar com você. Das várias experiências que eu tive, já trouxe isso aqui várias vezes, em todas, o processo foi totalmente aberto. Isto não significa que não falte chão, não significa que não seja difícil, mas sabe o que significa? Que a gente pode chorar juntos, significa que a gente pode se abraçar juntos, e significa que é uma honra poder vivenciar este processo com alguém. Porque daí você sai daquele lugar de impotência para um lugar de potência. Onde o outro, você dá o espaço para o outro falar, para o outro escolher, para o outro falar dos seus medos. Né? Eu lembro do meu irmão falando assim para mim, depois de um exame, ele falando para mim, deu ruim, né? E eu olhando para ele falando, meu irmão, deu ruim. E logo depois esse processo continua, daí a gente entra com o médico de cuidados paliativos, e a primeira coisa que ele pede para esse médico, para esta médica, ele fala para ela, eu quero deixar por escrito uma coisa. Tá? Quando eu não puder mais decidir, eu quero que a Marisa tome as decisões por mim, porque ela sabe o que eu quero. E ela vai ser quem tem coragem de fazê-lo. Sim. Né? E daí eu entro em contato com um documento que chama Diretivas Antecipadas de Vontade. Isso aí. Conta pra gente o que são essas diretivas, para que você possa usar isso na sua vida. Se você precisar, porque um dia talvez a gente possa precisar, sim, é provável, tá? Ou alguém no seu entorno para que você possa orientar. Conta pra gente, Henrique. Sim. Diretivas antecipadas de vontade então, é um documento que você vai escrever. Existem várias formas de você fazer isso. A forma mais simples é você fazer junto com o seu médico e ele deixar isso tudo relatado no prontuário médico. Então, essa é a forma mais simples. E aí o médico ele vai seguir aquelas orientações que ele definiu junto com o paciente. Essa é uma das opções. Outra opção é você ter um documento, como se fosse uma carta sua,
você pode até registrar no cartório se você quiser ou não, mas você ter uma carta dizendo o que você quer ou não, dependendo da situação. Então, eu quero, se eu tiver uma parada do coração, eu quero que deem choque, que me reanimem, que me levem para UTI, ou não quero que aconteça isso. Se tiver algum tratamento que vá fazer algum tipo de dano para mim, ou tratamento X ou Y, eu aceito, o outro não. Então você define o que você quer para a sua saúde, para o seu tratamento daqui para frente. E você pode escolher também uma pessoa para tomar essas decisões para você, se você não tiver mais consciente. Então, eu quero que minha esposa defina isso, aquilo. Eu quero ser cremado ou não, você pode colocar nesse documento. Então, você pode colocar no documento o que você acha que é importante quando você não tiver mais presente, física ou mentalmente. Então, essas diretivas são bem nesse sentido, nesse aspecto. Não sei se os termos estão corretos, mas quando a gente fala de um registro em cartório, a gente está falando de um testamento vital. É isto? Isso. Ou diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital. Os dois são muito próximos. Tá? As diretivas o que a gente fala de diretivas é quando você escreve quais são as diretivas, quais são as orientações que você quer que sejam feitas. Isso pode ser feita dentro do prontuário ou como um testamento vital, que aí você pega essas informações e leva no cartório. Eu li sobre hoje, eu fiz a lição de casa antes de estar com você, óbvio, né? Por isso que eu estou lendo aqui, e uma coisa me chamou a atenção, que fala o quê? Que nas diretivas, né, não é preciso nem testemunha, nem registro, porque o médico possui fé pública, e os seus atos têm efeito legal e jurídico. Isso. Então, na hora que você coloca essas informações dentro do prontuário médico, isso já serve legalmente. Já funciona como se fosse uma lei, entre aspas. Tá? Então, o prontuário médico é um documento de fé pública. O que está ali escrito é verdade absoluta, até que alguém prove o contrário. Alguém tem que provar o contrário, que aquilo que está escrito no prontuário médico é mentira. Então, por isso que entra como um documento de fé pública, no sentido de que o que está anotado ali, então, na data tal, conversei com a dona Joana e definimos isso. Então, o que está escrito ali é verdade absoluta, como se fosse uma lei para ser seguida nos cuidados desse paciente. Então, é algo bem simples e rápido de ser feito. Você vai sentar com o seu médico, vai colocar no seu prontuário médico isso. O que você quer, o que você não quer. Então, você não precisa ir no cartório, você não precisa fazer algo diferente, nem nada disso. Você só define e organiza as coisas com o seu próprio médico. Se você quiser fazer um testamento vital, aí você faz todo um testamento e vai no cartório para registrar. E dentro desse testamento você pode ter essas diretivas suas, essas informações que você já definiu junto com o médico. Então a diferença é mais nesse sentido. E de complexidade, mas hoje em dia você senta com o seu médico, né, ou o médico que você tenha confiança, e fala, eu quero isso, não quero aquilo, quero assim, assim, assado, quero ser tratado dessa forma. Ponto final. Então a equipe médica tem que seguir aquelas orientações que estão ali no prontuário médico. Isso foi muito louco, esse processo que eu vivi, porque meu irmão sentou com a médica, eles escreveram isto, daí me chamou e falou, olha, tá aqui, você aceita isto? Daí eu li, tinha lá, né, que tinha, inclusive, falava sobre alimentação por tubos, que ele não queria alimentação por tubos, né, e foi interessante, porque todas as intervenções, né, quando ele precisou ir para o hospital, tal, a primeira coisa que a gente entregava era a pastinha, aqui estão as diretivas, e todo mundo parava para ler aquilo, e depois as medidas eram tomadas. Perfeito. Né? Isso é um mundo ideal, nem sempre acontece. Às vezes o paciente até faz, mas ele acaba indo em outro pronto-socorro, e aí acaba não tendo acesso a esse tipo de informação. Então, algumas vezes pode se perder. Se o paciente puder ter uma cópia do prontuário dele, puder ter isso escrito, uma fotocópia, alguma coisa assim, facilita muito se ele, de repente, parar num pronto-socorro que não é o que atendia ele, ou de um hospital que não conhece esse paciente. Então, isso é
uma dica, assim, que a gente deixa. Então, fez essa definição, fez tudo, pede para o seu médico uma cópia, pede alguma coisa do prontuário, para você ter isso com você, até para isso, quando chegou no pronto-socorro, você entrega a pastinha, olha, tá aqui, tem as definições, tem o prontuário dele, aquela pastinha era o prontuário do seu irmão, tava tudo ali organizado. Sim, né? sim. Facilita bastante a equipe que está atendendo ele lá no pronto-socorro. E eu lembro que isso trazia uma tranquilidade para ele. Ele falava, já entregou? Já entregou? Porque aquilo, ele ficava em paz com aquilo. Sim, porque ia ser respeitado uma vontade dele, um desejo dele. Por isso, né, que ele ficava em paz. Por isso que ele ficava tranquilo. Ó, vai ser respeitado o que eu quis, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para o resto de vida que eu tenho, para minha morte, não importa. Né? Eu tenho experiências de vida assim maravilhosas, transformadoras com todos esses processos que eu passei, né? E falando disso tudo, né, eu lembro que a última enfermeira que cuidou do meu irmão em casa, né, ele desencarnou em casa, e a última enfermeira que cuidou dele, eu precisei trabalhar com ela, porque ela falava para mim, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morte, eu não quero ver ele morrer, eu não quero ver ele morrer, eu tenho medo de morte. Eu falava, mas você está cuidando dele, né? E daí eu fui trabalhando com ela ao longo do processo, essa questão dela com a relação com a morte, e ela falava para mim, como é que você consegue conversar com ele sobre isso? Como é que você consegue conversar? E a gente foi indo, né? E foi muito lindo, porque um dia eu estava lá com ele, ele já estava muito doentinho, muito, 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 muito fraquinho. E daí eu me despedi dele e tal, e fui embora. Depois de meia hora, ela me liga, né? E ela fala assim, ela fala, Deus recolheu. E sabe quem estava com ele? Eu. Né? Que legal. E a gente está falando de um profissional da área da saúde, né? Quanto, né, eu olho com muito respeito para os profissionais da área de saúde, porque cuidar o tempo todo, né, de todos no seu entorno, de todos. Eu lembro do quanto essa enfermeira foi importante para minha irmã. E conversava com ela, e conversava, né? E o quanto que o processo, quando ele é aberto, quando as pessoas falam do que está acontecendo, o quanto que isto facilita. Fica mais leve esse processo. Né? E esse processo a gente pode ver como algo horrível, como a morte, como uma caveira, ou algo leve, sutil, uma passagem. Né? Então, como as pessoas encaram a vida, como as pessoas vivem, são aquelas pessoas muito materialistas ou não, são mais espiritualizadas, tudo isso depende, tudo isso vai de cada pessoa. E cada pessoa acaba passando por um processo totalmente diferente. Então, eu tenho pacientes que dormem e falecem como se estivessem dormindo na casa deles, tem pacientes que estão agitados, que estão grudados no teto, estão ansiosos, estão com medo, e eu preciso às vezes fazer uma sedação, eu preciso deixar o paciente mais sonolento, enfim, cada um vai falecer como viveu, essa é a grande verdade, é um processo da vida, então cada pessoa é uma completamente diferente, é interessante. Você já viu muitas pessoas terminarem este processo, Henrique? Muitas. Só agora nessa enfermaria agora nós estamos com 9 leitos, que ela diminuiu, mas a gente estava com 15 leitos, são 3 anos que essa enfermaria está lá dentro do Hospital do Câncer, e 98% dos pacientes que estavam lá faleceram. Então, isso foram quase 1.500 pacientes que passaram. 98% desses faleceram com a gente. Então, a gente vê isso com uma certa frequência, todo dia. E como que é vivenciar este findar de alguém? Muitas vezes... Do corpo de alguém. Muitas vezes a gente vê o processo em si, o quanto que nós, como profissionais de saúde, a gente consegue fazer com que esse processo seja o mais confortável possível. Então, isso nos dá um feedback interessante, de ver que a pessoa, por mais que esteja nos momentos finais, ela está tranquila, a família está em paz, o ambiente está calmo,
Isso nos ajuda bastante. Nós tivemos alguns feedbacks bem interessantes. Um deles era uma senhora que perdeu o marido lá nessa enfermaria, e ela é voluntária do hospital, e ela quis ficar como voluntária na nossa enfermaria de cuidado paliativo. Então, um feedback bem interessante de que ela conseguiu ressignificar aquilo, ela conseguiu se sentir confortável com todo aquele processo. E isso foi muito dela, claro, mas também a equipe ajudou muito durante esse processo. Então isso dá um retorno para a gente interessante de que o trabalho está sendo bem feito, de que apesar da pessoa falecer, a família está confortável, entendeu que foi tudo feito de forma adequada, o paciente ficou bem, ficou confortável, volta às vezes para dar algum presente para a equipe, deixa mensagem, a gente tem um caderno lá, um diário de bordo, as famílias deixam mensagem de agradecimento, então isso nos dá gás para continuar, para fazer isso daí, apesar de toda a tristeza, de toda a sensação de, às vezes, de impotência, de não poder curar uma pessoa, de não poder salvar uma vida. Eu lembro que nós fomos até a equipe do SUS, depois nós levamos uma cesta. Eu e minha irmã levamos uma cesta de um café da tarde, simbólico, para agradecer aquela equipe, porque é muita dedicação, é muito amor, é muita coisa que é entregue. Sim. Ainda sobre esses momentos finais, né, eu vou te falar que talvez seja meio estranha também, porque eu acho uma honra poder estar do lado de alguém no fechamento desta etapa, você poder acompanhar esta pessoa nesse processo, estar junto, né? A gente precisa mudar essa ideia, gente, da morte, sair deste lugar e encarar cada vez mais como um processo natural da vida. É um processo natural. E cada um se perceba mais dentro das suas crenças, dos seus valores, porque se há uma continuidade, então há uma continuidade para você. Então, de fato, o que morre, né? E o quanto nós podemos estar juntos, o quanto é especial. Eu tenho como momentos lindos, transformadores da minha vida, né? Eu estaria disponível para estar com pessoas que estão aí fechando processos, fechando etapas em relação a essa existência, esse corpo físico. E se você pensar, a gente participa desses fechamentos durante a nossa vida, no sentido de que você fecha o colégio e começa uma outra etapa. Você fecha a faculdade e começa a trabalhar. Você fecha um emprego. Nós temos vários ciclos na nossa vida. O maior deles é a morte, é o nascimento e a morte. Então, faz parte da nossa existência, faz parte de toda a nossa vida, todo esse processo de fechamentos de ciclos. Esse é mais um deles. Mais desafiador, sem dúvida nenhuma. A gente não está falando que não. Não, né? Ninguém falou que é fácil, mas realmente é algo que está passando. Você falou sobre voluntária, né? Uma pessoa que é voluntária dentro do hospital. Dentro do hospital. Como que funciona esse ser voluntário? Qualquer pessoa pode ser voluntária? O que essas pessoas fazem? Qual é o caminho? Se liga aí, ó, que oportunidade ímpar. Dentro do Hospital das Clínicas e dentro do ICESP, eles têm um grupo de voluntárias. Então, são pessoas que vão lá, que vão ajudar pessoas que estão precisando de algum material. Então, a pessoa vai de alta, está precisando de uma cadeira de rodas, esses voluntários vão atrás de arrumar alguma coisa nesse sentido. Eles ajudam, eles participam também um pouco da rotina dentro das enfermarias para fazer companhia para uma pessoa, se a pessoa quer jogar alguma coisa, quer conversar, contar história. Tem voluntários que vão para tocar música, então tem várias para ler, para fazer companhia. Aplicar um reiki? Aplicar reiki, pode ser feito. Então tem várias atividades que são feitas por essas pessoas. Qualquer pessoa pode se voluntariar. Geralmente eles passam por algumas entrevistas, passam um pequeno curso para a pessoa entender toda a dinâmica, o que a pessoa pode, o que não pode, onde ela pode entrar, onde não pode, porque dentro do hospital a gente tem várias restrições, às vezes o paciente está em isolamento respiratório, a pessoa não pode entrar, tem que colocar uma máscara, tem vários setores que não podem ser entrados
por não profissionais. Então, não dá para entrar um voluntário no meio do centro cirúrgico, numa cirurgia. Então, o voluntário tem que entender a dinâmica, então eles passam por um treinamento dentro do hospital, e geralmente para se cadastrar no próprio site do Hospital das Clínicas ou do ICESP, tem parte de voluntariado, eles dão todo o caminho de como entrar em contato, de como fazer toda essa dinâmica para poder ser voluntário dentro do hospital. Tem dificuldade de lidar com a morte? Tem dificuldade de lidar com doenças? Tem dificuldade de viver a vida? Vai ser voluntário. É o caminho que a gente mais aprende. É onde a gente pode dar saltos, é na contribuição com o outro. Nós vamos deixar aqui na descrição, eu vou deixar aqui o contato, vou pedir para o Dr. Henrique passar para a gente, vou deixar aqui o contato de quem aí tiver a coragem de ser feliz, porque não existe forma melhor, eu acho que não existe outro caminho de lidar com a morte que não seja olhando para a vida. Não, de olhar para a vida que não seja olhando para a morte. Exatamente. Não dá nem para separar. Não dá nem para separar, tá tudo junto. É verdade. Muitas coisas eu comecei a viver na minha vida porque eu comecei a pensar na minha partida, na minha morte. Então, essa mudança de chave, ver isso, nos entender como seres limitados, mortais, ajuda para que a gente viva de uma forma muito melhor, muito mais viva, muito mais presente. Né? Porque vai acabar, né? Vai acabar, exatamente. Vai acabar, de um jeito ou de outro. Não sei quando, não sei como, mas vai acontecer. A única saída desse planetinha azul é essa. Uhum. E é isso, todo mundo vai passar por ela. Né? E não existe esse papo de que não dá para se preparar, tá bom? Eu costumo dizer que eu sou um exemplo disto. Esse papo de que ninguém está preparado, não dá para se preparar para a morte, não dá porque não se prepara. Né? O que não falta hoje são livros, são palestras, são vídeos, são entrevistas, né, de pessoas falando exaustivamente sobre o tema. Então, quando dizemos não dá para se preparar para isso, não dá porque você não está se preparando, não tá indo atrás e olhando para a vida exatamente como ela é. Né? Eu não tenho como mensurar o quanto que todos os livros, os estudos, tudo que eu li sobre o tema, tudo que eu aprendi sobre o tema, o quanto que me ajudou a passar por esses processos. E de colocar todos esses processos a serviço. Então, para com esse papo e se prepara, porque a notícia que eu tenho para dar é que vai acontecer. E a gente, dentro disso, vai além, precisa ir além, porque a gente vai para o além, tá? Mais cedo ou mais tarde. Com certeza, certeza absoluta. Doutor Henrique, tem algo que você queira deixar aqui para gente? Quero agradecer a entrevista, agradecer muito a oportunidade. Acho que cuidado paliativo é um tema ainda que traz muito preconceito, traz muito desconforto para muitas pessoas, principalmente pela falta de entendimento do que é. Um pouco do que a gente conversou no começo, as pessoas acham que são para pessoas que estão morrendo. Então, visualizar isso, mostrar isso é muito importante, para que nossa especialidade médica seja cada vez melhor reconhecida, que a gente tenha mais profissionais trabalhando nessa área e que as pessoas procurem mais esses profissionais também. Vai do leigo também conhecer e buscar esses profissionais de saúde. Então, isso é muito importante e agradeço muito a oportunidade, e estou à disposição. Quando você quiser, a gente volta, tá bom? Quando ele falou estou à disposição, quando eu precisar, se por acaso eu vivenciar esse processo antes de você, cuida de mim, tá bom, querido? Pode deixar, será cuidado. Vou deixar aqui as minhas diretivas para você, tá? Pode apostar. Maravilha, maravilha. Doutor Henrique, onde as pessoas te encontram, onde você atende? Conta pra gente. Eu tenho um Instagram, que é @henriquecanosa. Então, se alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato, tirar dúvidas. O consultório é na Juscelino Kubitschek, eu deixo também o endereço para vocês. Então, se precisarem, podem entrar em contato.
a gente vai conversando, sim. Tá bom? Perfeito. Última pergunta, hein? Tá preparado? Vamos lá. Você é uma pessoa do bem? Sim. Sempre. O que significa ser para você uma pessoa do bem? Eu tento fazer o melhor que eu posso, com as condições que eu tenho, e tento evoluir e crescer a cada dia. Então, eu acho que sim, acho que eu sou uma pessoa do bem. Ok. E você sabe, né? Nós sempre fechamos as nossas entrevistas com essas pessoas maravilhosas, onde a gente aprende tanto, fazendo esta perguntinha mágica. Você é uma pessoa do bem? E ser do bem significa também transformar o seu entorno. Significa acreditar no bem. Significa ter a coragem de dizer bem alto: eu sou uma pessoa do bem. Porque aqui a gente quer dar ibope para quem é do bem. E de histórias, muitas pessoas inspiradoras. Espero que tenha chegado algo para você que tenha feito diferença na sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui, para que juntos a gente possa ir cada vez mais além. Vamos ficando por aqui, todas as terças-feiras, às 20 horas, através do YouTube, neste programa aqui, nesse podcast do Vá Além. Eu te espero. E contribui aí, me ajuda. Dá o seu like, se inscreva, manda para um amigo, divulga o nosso Instagram, Marisa_Origens, que tem muita coisa boa, só com pessoas do bem. Beijo no seu coração, até o próximo encontro, e eu prometo, ele volta agora para falar sobre hipnose e medicina. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, obrigado.